Recentemente apareceu para mim um vídeo onde alguns padres dizem que os cristãos do primeiro e do segundo século basicamente eram todos católicos romanos. E eles ainda foram um pouco além. Eles disseram que qualquer pessoa que discorda de tal afirmação é completamente leigo, não conhece nada da história da igreja. E é claro que ambas as afirmações são realmente muito fortes, ou no mínimo ousadas. Mas será mesmo que se a gente voltasse para o primeiro e para o segundo século, tudo que a gente encontraria seriam católicos romanos? Então fique comigo até o final desse vídeo, que a gente vai entender melhor essa história, e principalmente se ela de fato é verdadeira. Olá, eu sou Silas Belúcio, sou pai, esposo, pastor de igreja local, e o objetivo desse canal é nos aprofundarmos mais na vida com Deus. Em um mundo onde todo mundo tem algo a dizer sobre o cristianismo, nós precisamos nos posicionar, nos lembrar do que as escrituras dizem sobre o verdadeiro evangelho. Então vamos lá ver o vídeo em questão e tentar ao máximo extrair algo que possa nos enriquecer espiritualmente. Será que o Espírito Santo dormiu durante 15 séculos? Isso foi acordar com Calvino e Lutero? Não, definitivamente o Espírito Santo não dormiu durante 15 séculos. Nós vemos, quando olhamos para a história da igreja, a história do cristianismo, nós vemos que sempre o Espírito Santo, o próprio Deus, esteve presente em todos os momentos. Aliás, é assim com toda a humanidade. Apesar de muitas coisas erradas e muitas coisas ruins que acontecem, mas nada disso foge do poder e do controle das mãos de Deus. Por exemplo, nós temos tantas coisas, guerras, fome, todo tipo de violência, e é claro que Deus não se agrada com isso, mas isso não quer dizer que ele perdeu a mão, que ele perdeu o controle de tudo o que acontece. Mas vamos lá. Ele estava tendo aula de História da Igreja, a Universidade Presbiteriana, portanto todos os professores calvinistas e dando a doutrina calvinista. O professor de História da Igreja chega para tratar com eles da igreja. Só um adendo aqui mesmo, a grande parte dos presbiterianos são de fato calvinistas. Diferente, por exemplo, dos batistas, que é meio que dividido, né? Tem os calvinistas, tem também os arminianos. A mesma coisa, por exemplo, com os metodistas, tem os seus, sua ala calvinista, sua ala presbiteriana, sua ala arminiana também. Agora a questão é mais no pentecostalismo, que a grande maioria, 99,9%, se tiver alguém, eu particularmente não conheço, mas a grande maioria ali realmente é de fato arminiana, pelo menos até agora, a essa altura da história. Mas vamos lá. E aí ele diz: os católicos dizem uma coisa que vocês já devem ter ouvido, que a igreja deles foi fundada por Jesus Cristo e a nossa foi por Calvino. E aí ele diz: quem responde a isso? Qual que é a verdade, então, professores? Calma, eu vou explicar. Mais uma questão aqui. Eu nunca ouvi ninguém falando isso, né? Aí o professor disse: a igreja é como uma grande arca. Jesus Cristo fundou essa barca e colocou ela no mar da história. Só que ao longo dos séculos, foi se enchendo de crustáceos que foram grudando na barca. Foram as instituições pagãs que a Igreja Católica foi colocando, que não é fundada por Jesus Cristo. Então colocaram o papado, colocaram a Eucaristia, colocaram a devoção aos santos, devoção a Maria, tudo isso não está em Jesus Cristo. Isso são os crustáceos que se grudaram na barca. E no século XVI, alguns homens corajosos se jogaram no mar para tirar os crustáceos. Quem são? Lutero, Calvino e os outros reformadores. Nossa. Tá bem pego isso aqui, viu? Até perigoso, porque vai ver algum pastor brasileiro que vai usar isso aqui. Que ele seja leal e use o podcast inteiro. Isso. Bom, aqui esse exemplo da barca e dos crustáceos, né, é um exemplo bem ruim, no sentido, aqui eu tô sendo puramente aqui chato no sentido pessoal disso, né, não tem nem mais, a questão da igreja, ela foi muito mais uma questão política, né, do que simplesmente essa ideia de bonitinho, de crustáceos e homens que se lançaram ao mar. É muito mais uma questão de uma degradação de fato, né, que foi ocorrendo ao longo da história. Isso desde lá do terceiro século, aliás, do quarto século, quando existe essa união, né, Estado e religião pela primeira vez na história. Mas vamos lá, continuando. Imagine se eu tivesse uma máquina do tempo. Aí o professor já, que esse rapaz vai falar? Ele chama Peter Kraft. E eu conheço Peter Kraft, aliás, eu não conheço a fundo, né? Já ouvi falar ali alguma coisa sobre, mas talvez eu devesse conhecer, ou talvez não. E voltasse lá para o século I.
1 e 2. O que a gente encontrar, então, são presbiterianos calvinistas, é isso? É exatamente isso. Portanto, qual que é a conclusão que ele chegou? Não. Com certeza não existiam presbiterianos nem calvinistas no primeiro e no segundo século. Não existia nada disso, era uma igreja perseguida, era uma igreja que estava completamente a sua teologia sendo formada, a sua historicidade sendo formada. Então não tinha nenhum tipo de linha teológica, nada disso. Eu também nunca ouvi nenhum professor de teologia, principalmente da história da igreja, que pudesse fazer tal afirmação, porque uma afirmação desse nível é com certeza uma ignorância, né, para não falar que é uma burrice. Vamos estudar os primeiros cristãos. Foi estudar os primeiros padres da igreja. São Clemente, Santo Inácio de Antioquia, Orígenes, Tertuliano. E ele descobriu que eles eram católicos. Bom, ok. Não, né, mas vamos lá, vamos aqui começar pelo começo. Fazer uma linha do tempo aqui da narrativa do vídeo. É como se Jesus tivesse fundado a Igreja Católica e ela continuou intacta ao longo da história, né, até os dias de hoje, lá no século I, até que chegou Calvino e Lutero e do nada resolveram fundar uma nova igreja, uma nova religião, uma nova vertente. A própria palavra de Deus diz que a igreja haveria de se corromper, que a igreja haveria de passar situações que são, no mínimo, degradantes. Por exemplo, Atos 20, versículo 29 e 30, o próprio apóstolo Paulo, quando ele está se despedindo da igreja de Éfeso, ele cita, né, ele fala para os presbíteros que assim que ele virasse as costas, surgiriam os lobos em pele de cordeiro, né? Ou seja, os falsos ensinos, os falsos profetas. Eles não culpariam o rebanho de Cristo. Mas essa é uma narrativa, né, esse mundo perfeito ali da igreja, que nunca mudou desde o primeiro século até hoje, ela de fato não se sustenta. Vamos aqui de forma bem leiga, aqui, de uma forma burra, somente por cima, vamos analisar aqui algumas questões. Vamos lá. Primeiro, a supremacia papal universal. Existia no primeiro século, lá, né, século I e II, quando a gente olha lá, existia a supremacia papal universal, existia a infabilidade papal, existia também os dogmas marianos, né? Isso daí, existia, por exemplo, a doutrina do purgatório, existia as indulgências, existia a transubstanciação, né? E aqui só por cima, tá? A supremacia papal, ela veio surgir muito tempo lá no Concílio de Trento, isso numa contra-reforma em 1549, aproximadamente até 1563, se não me falha a memória. Assim como a infabilidade papal, tudo isso foi definido no Concílio de Trento. E é justamente quando as pessoas, principalmente o clero católico, eles esperavam algumas mudanças, alguma reforma de fato, e aí não veio uma reforma, veio algo ainda mais absurdo, né? A doutrina de que Maria, por exemplo, foi assunta aos céus, ela surgiu no dia 1º de outubro de 1950, isso é recente agora, pelo Papa Pio XI, né, 50 ou 52, se não me falha a memória. A transubstanciação, por exemplo, ela surgiu no ano 1215. Então, são todas doutrinas que foram muito tempo à frente, né? Quando a gente olha para o primeiro e segundo século, não existia nada disso. O padre, né, comenta de alguns dos padres, né? Padre que ele diz não é padre, aquela figura que a gente vê, né, de batina e tudo. Não, né? Padre no sentido de pai, né? Os pais da igreja, né? A grande maioria eram discípulos dos próprios apóstolos e também eles também formaram discípulos. E ele cita, né, 4 pais da igreja, ele cita 4 desses homens, né? Tem muitos outros, mas ele cita os 4 e nós vamos se ater, talvez falar uma coisa ou outra aí sobre outros, mas nós vamos buscar se ater a esses principalmente, né? Ele cita primeiro, né, Clemente de Roma. Clemente de Roma ali é uma figura que surge aproximadamente no ano 35 depois de Cristo até 99 depois de Cristo. E engraçado é que Clemente é citado em Filipenses 4:3, se não só confirmar. Se eu não me engano, acho que foi isso, Filipenses 4:3, né, citado. Clemente, o apóstolo Paulo, ele cita alguns dos seus companheiros e mulheres que trabalharam com ele e também com Clemente. E aí alguns dizem que esse Clemente ele foi um papa, né? Mas o segundo papa depois de Pedro, mas de fato não tem sustentação histórica nenhuma. Ele teve sim, de fato, contato com Paulo, com Pedro, mas não temos dados históricos nenhum de ele ser um papa de Roma ou de Jerusalém, nada que traga realmente essa informação. Não existe nada, apenas uma tradição oral,
algo que é acreditado de forma sem nenhuma base documental para tal. Agora, sim, de fato, ele foi bispo lá em Roma, mas não aquele bispo, aquela figura papal, ou o bispo de Roma, como era chamado antigamente. Inclusive, nessa época, cada igreja tomava suas decisões. Cada igreja tinha os seus bispos, os seus presbíteros e os seus diáconos. Agora, Clemente, ele escreve tem algumas obras, né, ainda que pouco se sabe também, poucas obras. A mais conhecida é aos Coríntios, que ele escreve também. E ele tem, sim, algumas ideias em relação à autoridade da igreja, mas essa autoridade que Clemente cita, que Clemente fala nas suas obras, né, é uma autoridade de presbíteros e bispos, não é uma autoridade papal, né? Isso daí não tem sustentação nenhuma. Ele não estava reivindicando uma supremacia papal ou colocando o bispo de Roma como uma figura acima dos demais bispos. Não, digo novamente, naquela época cada igreja definia os seus próprios presbíteros, os seus próprios bispos. Eles definiam como seria ali as questões do dia a dia. E claro que seguiam as doutrinas dos apóstolos, mas de todos os apóstolos, né? Aí também é citado Inácio de Antioquia. Inácio, ali meio que contemporâneo também de Clemente, nasceu também aproximadamente no ano 35 depois de Cristo, viveu um pouquinho mais do que Clemente, até o ano 110. Foi bispo de Antioquia, por isso o nome. E ele foi preso e levado a Roma para ser jogado às feras, né, no Coliseu. E no caminho de ir para Roma, ele escreveu 7 cartas. Ele defendeu também as três autoridades que sempre foram instituídas, que é os presbíteros, os bispos e os diáconos. Mas ele não, de forma alguma, ele também não apela a um bispo específico que está acima dos demais, ou a autoridade papal. Não cita também nada disso, não é citado, né, nos seus escritos. Ele foi o primeiro autor, né, do estudo da cristologia, e esse estudo é interessante, né, porque nos vai nos apresentar a questão da união hipostática, né, que é basicamente que Jesus é 100% homem e 100% Deus, né, o que combate o docetismo, que é uma outra doutrina. O docetismo, ele nega a humanidade de Cristo. Então ele defendeu isso de forma sublime, né, defendendo as duas naturezas, a divina e a humana, em Jesus, né, combatendo outros ensinos que desde aquela época já surgiam, já diziam que Jesus era somente divino, né? Outros também posteriormente passaram a dizer que Jesus não era divino, ele era apenas humano. O próprio monarquianismo vai falar um pouco sobre isso. Então, são doutrinas, são heresias que foram surgindo já desde aquela época. E alguns até pegam a frase de Inácio de Antioquia, que de fato ele disse, né, onde estiver o bispo, ali está a igreja. Mas ele não está falando de um bispo específico, ele está falando do bispo, né, para nós cristãos evangélicos, a gente é a figura do pastor, né, de uma igreja para não ficar sem pastor, uma igreja para não estar sem um bispo. E vale lembrar que nessa época também a igreja já vinha sofrendo diversos ataques dos hereges. O montanismo já vinha surgindo, o gnosticismo principalmente já vinha surgindo com grande força. Então todos eles, o próprio apóstolo João também nas suas epístolas, ele escreve defendendo também, se posicionando em relação a algumas doutrinas gnósticas. E então ali é uma igreja sob ataque. Então ele está dizendo isso, defendendo a igreja de certa forma, para não ter esse misticismo no meio do povo cristão. Então, é uma frase que, de fato, ela é isolada do contexto, de todo o contexto histórico, para dizer que ele estava citando sobre um papa, né? Não, na verdade, naquela época, a igreja nem estava preocupada com isso, a igreja estava preocupada em sobreviver, né, em ser fiel a Deus. E também citado Orígenes de Alexandria, Orígenes já é um pouquinho mais posterior, aproximadamente no ano de 185 até 253, ele foi um dos mais intelectuais, um dos primeiros grandes intelectuais da teologia. Ele foi, inclusive, também o pai da teologia sistemática. Ele foi o primeiro a sistematizar a teologia. Agora, ele teve alguns escritos interessantes, né? The Principes, que é os princípios. Ele escreveu também Apologética contra Celso, né, e alguns outros escritos aqui também que não vem muito ao caso. Agora, a questão é que ele também teve algumas coisas perigosas. Por exemplo, ele foi um dos primeiros a ter a interpretação alegórica das escrituras, o que é um perigo, né? O que isso significa? O que é isso? Quando nós olhamos, por exemplo, nós atualmente, hoje, né, com todo o
tempo que passou, os aprendizados, nós temos uma leitura literal das Sagradas Escrituras, né? O que é isso? O texto, ele diz algo para alguém, né? Ele tem o contexto literal, o texto diz o que o texto diz, né? Nós não podemos pegar as Escrituras e, eu acho, para mim, na minha opinião, isso daqui é assim, assim, assado, e tirar todo o contexto de que alguém escreveu para alguém, por algum motivo, né? Em algum contexto, em alguma ocasião. E isso foi um pouco controverso também de Orígenes. Ele foi o primeiro a ver as Escrituras dessa forma. E também acabou que soou de forma muito perigosa para a igreja como um todo. Vale dizer também que Orígenes era total sola escritura. Ele não acreditava na tradição oral de qualquer pessoa, né, de qualquer, até mesmo apóstolo que pudesse dizer algo. Eu tenho aqui algumas frases do próprio Orígenes. Por exemplo, ele diz, né, o que temos tirado da autoridade das Escrituras deve ser suficiente para refutar os argumentos dos hereges. Ele escreveu isso na sua apologética contra Celso, né? Ele escreveu, e tem tanto, se formos colocar aqui, por exemplo, nós temos também um escrito dele, em Princípios, né, que diz: em terceiro lugar, os apóstolos nos manifestaram o Espírito Santo, associado em honra e dignidade ao Pai e ao Filho. Nisto, porém, já não se distingue manifestamente se o Espírito Santo é gerado ou não gerado, ou se deve ser tido também ele mesmo como Filho de Deus ou não. São essas coisas que devem ser investigadas com a melhor da nossa capacidade, através de uma cuidadosa busca a partir das Escrituras, né? Então, ele também tinha as Escrituras como fonte, né, do conhecimento. E tem muitas outras frases também, tem essas obras que estão disponíveis, acho que até na internet deve achar, mas ele era totalmente também contra essa questão da tradição. E por último, que foi citado também, Tertuliano, né? Tertuliano, ele foi um norte-africano, né? Um homem também brilhante, né? Ele foi o primeiro grande teólogo a escrever em latim, um pouco mais próximo aí da nossa língua de hoje, né? Ainda que bem distante. Mas ele foi o primeiro também a usar o termo trindade, né? Ele foi o primeiro a usar esse termo. Ele tem algumas obras, principalmente apologético, né, e também contra Praxeas. Ele foi o homem que refutou Praxeas. E para quem não sabe, Praxeas era um herege, né, que era adepto do monarquianismo. O monarquianismo dizia basicamente que Jesus se apresentava, que o Pai, Filho e o Espírito Santo se apresentavam cada hora de uma forma, e o que de fato não se sustenta à luz da Bíblia. Foi considerado uma heresia e combatida de forma assídua por Tertuliano. Ele foi um grande historiador também. Agora, mesmo Tertuliano, com todo esse brilhantismo, no final da sua vida, ele se tornou um adepto do montanismo, né? Montanismo, para quem não sabe, nós falamos agora um pouco do monarquianismo e falamos agora do montanismo. Vou deixar no card, nós temos um vídeo falando sobre algumas heresias e as duas são citadas, né? E no final da sua vida, ele aderiu ao montanismo, que era a nova, considerada, chamada na época, a nova revelação, né, que era basicamente a profecia, a revelação acima das Escrituras. Isso nos mostra algo, no mínimo, trágico, né? Que ainda um homem que defendeu a apologética de uma forma tão brilhante, até mesmo contra uma heresia, que era o monarquianismo, né, acabou, no final da sua vida, aderindo a outra heresia. Agora, por que eu fiz questão de citar todos esses e citar um pouco sobre a vida deles? Porque nós vemos um padrão, né? Padrão de que todos eles tiveram grandes acertos e grandes erros. Nenhum deles eram intocáveis, né? Os apóstolos foram morrendo e todos os pais da igreja, eles acertaram muito, mas eles também erraram demais. E tudo que aconteceu posteriormente foi muito por conta de alguns erros, né? E talvez a palavra erro não fosse o correto, porque o que eles estavam tentando fazer é defender a igreja contra as heresias, contra a perseguição. Mas por que eu digo isso? Porque eles também não são intocáveis, eles tiveram seus erros e os seus acertos, por isso eles não estão acima das Escrituras. Vamos mudar um pouco da pergunta que foi citada no vídeo, né? Eu vou mudar aqui, eu vou tomar a liberdade de mudar a pergunta. Quando nós olhamos para o primeiro e para o segundo século, nós vemos a autoridade papal universal, nós vemos a mariolatria, nós vemos a venda de indulgências, nós vemos o purgatório, nós vemos a infabilidade papal, nós vemos a Eucaristia, nós vemos essas coisas quando nós olhamos para o primeiro e segundo século.
né? E a resposta definitivamente é não. A grande verdade é que quando nós olhamos para o primeiro e para o segundo século, nós não vemos católicos, apostólicos, romanos, mas também não vemos protestantes, nós não vemos calvinistas, não, presbiterianos, de forma alguma. Nós vemos uma igreja que estava se desenvolvendo. Nós vemos uma igreja que era uma igreja simples, uma igreja que tinha tudo em comum, uma igreja que orava, que buscava, que sofria junto, uma igreja que vendia suas posses para compartilhar uns com os outros. Essa é a igreja que nós vemos, inclusive, fica o apelo, a igreja que a gente poderia voltar a essa origem, poderia voltar a essa igreja simples que é a que existiu de fato. E tudo que eu falei aqui, tudo que foi citado aqui, não é de forma alguma algo absurdo, isso daí tudo é história, tá? À disposição de qualquer um que quiser buscar, que quiser se aprofundar no assunto. Então, que Deus abençoe e até a próxima.